A paz do Senhor a todos. Quero nessa tarde compartilhar com vocês mais uma palavra. Hoje a palavra está no livro do profeta Jonas. O capítulo é o de número 1, o versículo de número 11, que diz o seguinte: Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhes perguntaram: O que devemos fazer com você, para que o mar se acalme? Respondeu ele: Pegue-me e jogue-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ok. Fazendo menção desse texto, a gente entende que por causa de Jonas, por sua culpa, ele mesmo assume isso, é que aquela tempestade veio. Era as mãos de Deus, era Deus mostrando para Jonas que ele está no controle da situação, que ele não perde o controle e ele está na direção do trabalho, né? Fica claro. Mas Deus não queria que outro fizesse, Deus queria que Jonas fizesse. Deus queria mostrar para Jonas que não era a vontade de Jonas que tinha que ser executada, porém a vontade de Deus. Querendo Jonas ou não querendo Jonas, Deus é soberano e poderoso para agir, para operar e para fazer. Então observa que Jonas ele tenta mudar o percurso, né? Deus manda ele ir para Nínive, porém ele vai para Tarsis, né? Entende-se na antiguidade que para o povo na época de Jonas, eles entendiam que Tarsis era o fim do mundo, era o lugar mais distante da terra que existia, porém ele tinha no seu coração: eu vou sumir, vou desaparecer, vou para o lugar mais distante do mundo, para que eu não seja encontrado, para que a obra não seja feita, para que não seja executada essa vontade de Deus. Até porque Jonas não queria realmente que o povo de Nínive realmente ouvisse a palavra, e no fundo mais ele não queria que aquele povo fosse perdoado por causa dos seus pecados, ele queria ver a destruição daquele povo. Fica claro quando você lê o livro de Jonas. Mas eu quero aqui trazer para você se apegar justamente nesse texto, no fato em que Jonas ele quer fugir. Então, dentro da concepção de Jonas, ele achava que ele podia, mesmo ele conhecendo a Deus, mas ele achava que ele tinha o direito de negligenciar a obra. Isso a gente vê acontecer muitas das vezes. Pessoas que têm chamados, mas que elas estão estacionadas, paradas, e às vezes quer opinar de forma contrária ao que a palavra diz, simplesmente impor, colocar suas opiniões, suas ideias, como se a palavra de Deus por si só não fosse o suficiente para responder, para dizer, para afirmar, para confirmar. É um erro tremendo, é um erro grotesco, e isso não se dá por pessoas que muitas vezes não têm conhecimento. Pelo contrário, se dá muito mais por pessoas que conhecem, que estudam a palavra, que têm um certo grau de conhecimento. Elas muitas das vezes impõem suas opiniões, suas ideias, como se suas ideias e opiniões fossem muito mais eficazes do que a própria palavra de Deus. Cai por terra isso, em nome de Jesus. Cai por terra isso. Nenhum tipo de opinião, nenhum tipo de colocação ou de interpretação ou de uma forma de pensar que não seja justamente aquilo que a palavra diz, ela pode superar ou ela pode realmente ser muito mais credibilizada do que a própria palavra de Deus. Então, aquilo que a Bíblia diz é o suficiente para poder afirmar e confirmar e responder por si mesma, pela sua autoridade, pelo seu grande poder. Observa que Jonas quis mudar o percurso, Jonas quis realmente mudar de direção, mas Deus tinha um propósito, Deus queria que aquele povo se arrependesse, Deus queria perdoar aquele povo, Deus queria restaurar aquele povo. Jonas não queria. Então Jonas relutava contra si mesmo e tentando lutar contra o próprio Deus. Mas no fim nós vemos que o propósito de Deus se cumpriu, foi realizar a vontade de Deus. Por quê? Porque no fundo sempre Deus vai ser exaltado em toda a sua obra, em todo o seu querer. O que é que eu digo para você? Independente do que está passando, independente do que a obra vive nesse momento, independente de como estão as igrejas, independente de como estão as lideranças, independente de como os pastores estão conduzindo seus rebanhos, independente de como os rebanhos estão também em relação aos seus pastores, em relação à obediência, ao respeito, independente de como eles se encontram nesse momento, no fim, vai ficar tudo da maneira como Deus projetou. Tudo vai ser feito como está no coração de Deus. Por quê? Porque Deus é soberano.
porque Deus é poderoso, Ele não falha. Agora é importante voltarmos aqui e observarmos que o coração de Deus sempre esteve e sempre estará a benevolência, a misericórdia. Enquanto Jonas trabalhava para que aquele povo pudesse realmente serem punidos e não alcançar o perdão, Deus trabalhava para que houvesse perdão. Deus faz assim na minha vida, Deus faz assim na tua vida. Por isso nós estamos aqui hoje, por isso nós falamos do amor de Jesus, por isso nós glorificamos e bendizemos ao Senhor, por causa da sua infinita misericórdia, por causa da sua bondade. Então não adianta as pessoas às vezes torcerem para que a obra dê errada. Às vezes você vai encontrar pessoas que às vezes elas não querem que a obra dê certo. Como, pastor? Tem pessoas que às vezes não querem que a obra funcione. Tem pessoas que às vezes elas pegam assuntos pessoais e levam para a obra. Então muitas das vezes elas querem punir a obra, entendeu? E para alcançar as pessoas, para atingir as pessoas, elas prejudicam a obra, achando que isso vai de alguma forma ferir alguém. Mas eu deixo aqui claro para vocês, para todos que me ouvem e todos que vão assistir esse vídeo. Independente de como as pessoas lutam contra ti, independente da deslealdade delas para contigo, saiba de uma coisa: vai pela palavra de Deus, segue o que a palavra diz. Sabe por quê? Porque no fim, Deus já projetou para mim e para você que vai dar certo, que vai funcionar. Independente se as pessoas lutam e relutam contra você, se elas tentam de todas as formas, de maneira desleal, contra a sua vida, contra o seu ministério, contra a obra, mas elas não vão conseguir. Por quê? Porque você é mais que vencedor em Cristo. Jonas teve que entender que Deus é soberano, que Deus está no controle de tudo. Então Deus mostrou para Jonas a sua tamanha misericórdia. E Jonas teve que entender isso e compreender por quê. Porque Deus não mostrou apenas misericórdia para com os moradores de Nínive. Deus mostrou misericórdia para com Jonas também. Deus falava com Jonas o seguinte: como que você tem algum apreço por essa planta que nasceu num dia e no outro morre? Porventura não teria eu misericórdia de um povo que não sabe fazer nem distinção da sua mão esquerda e da sua direita? Deus estava falando assim: será que naquela cidade só tinha adultos, só tinha senhores, só tinha senhoras, só tinha anciãos? Será que naquela cidade também não tinha crianças inocentes, crianças não pecadoras, que eu também não poderia olhar por elas, que são justas, que são fiéis, que não tem maldade, que não tem malícia? E também será que por causa delas também, muitos também não serão poupados? Por quê? Porque todos os ninivitas começaram a jejuar, começaram a se vestir de pano de saco, a lançar pó sobre a sua cabeça, a se humilhar, a se arrepender. Deus quer isso, arrependimento. Deus quer quebrantamento de coração, Deus quer sinceridade, verdade. Deus quer um povo humilde, simples de coração. É isso que Deus quer, é isso que Deus espera de mim, é isso que Deus espera de você. É isso que Deus aguarda do homem, que o homem se quebrante, se arrependa, se humilhe na presença do Senhor, para que haja arrependimento, para que haja perdão, para que a misericórdia de Deus possa operar, para que a misericórdia de Deus venha agir. E sem quebrantamento, sem arrependimento, não tem misericórdia. Por isso fica aqui um convite para todos: arrependam-se, humilhem-se perante o Senhor, quebrantem-se vossos corações, e o Senhor entrará com a misericórdia sobre a tua vida. E a vitória é certa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus os abençoe. Amém.